Boa noite a todos. Amém. Vamos elevar nosso pensamento a Cristo para que possamos dar início a mais essa reunião, pedindo suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo. Peço auxílio dos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem, para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que Deus permite a entrada neste lar de misericórdia e a todos que ficaram com o ouvido suave. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Todos sejam bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Que a luz de Jesus possa tocar o nosso coração e a nossa mente para a compreensão das palavras que nos forem incluídas neste dia de hoje. Caiu no capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração, como subiram escândalos, cortar a mão. E caiu aqui no item 15. Eu vou ler o iníciozinho aqui deste subitem, que a gente possa dar prosseguimento no pensamento. O início vem assim, está lá em Mateus capítulo 18, versículo de 6 a 11, e também em Mateus capítulo 5, versículo de 29 a 30. O que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atafona e o lançasse ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos. Mas, ai daquele homem, por quem vem um escândalo. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois, ser lançado no fogo do inferno. Vê, não desprezes algum destes pequeninos, porque eu te declaro que aos seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio a salvar o que havia perecido. Em Mateus capítulo 5, versículo 29 a 30, vem assim descrito. E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, porque melhor te é que se perca um de teus membros, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta e lança-a fora de ti, porque melhor te é que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo ir para o inferno.
Aqui a gente tem que ter atenção nessa leitura por causa de alguns detalhes. Primeiro, o sentido que não é literal, né? Não é aquele sentido de realmente você usar de violência contra o seu próprio corpo por conta de um ato errado ou de uma vivência errada, né? É um paralelo que se faz de pensamento, onde você tem que imaginar que existe a parte material, que obedece a um comando que não é material, que é o nosso espírito. E esse espírito é que comanda o corpo para o caminho humano. Então, se por algum acaso um indivíduo vai e comete um roubo, não é o corpo dele que está fazendo ou cometendo o roubo. É aquele espírito que habita aquele corpo que conduz o corpo àquela ação. Então, o que é necessário que se faça? Se a minha mão, que é má, comete um erro, não precisa que eu vá lá e decepe essa mão, literalmente. Mas que eu seja capaz de decepar a mão má, que é a minha capacidade de ter uma atitude má. Mesmo que eu tenha uma violência contra o próprio corpo, também posso responder por ela, né? Então, é o mudar de atitude, é você transformar o seu ser, o seu lado mal em algo bom. Às vezes as pessoas têm aquela possibilidade de olhar para qualquer coisa e ver apenas o lado ruim da situação. A gente tem que mudar esse pensamento e mudar o nosso interior e transformar o olho que vê tudo mal e passar a enxergar com o olho de verdade. Parece que quando você está com véu, você não consegue enxergar muito, não. Não consegue, Você olha tudo, você vê maldade, tudo você vê. Você põe assim. Podridão, né? Parece que nada. Sabe? É engraçado. Então não importa qual é o erro que a gente cometa ao longo da vida. Não importa. É necessário transformação. E para isso, vem aqui, o espiritismo, que não condena nada, mas fomenta a transformação. Nos faz enxergar a vida com outro prisma. Mesmo porque nós somos movidos pelos nossos sentimentos, pelas coisas que a gente já viveu e aprendeu, não apenas nessa vida, mas em outras. E nós somos seres inteligentes para que a gente possa ser transformado. Então, não é necessário que o ladrão vá lá e, como às vezes em alguns países, é ladrão, então vamos cortar a mão. O ladrão, gente, ele é aquele negócio. Ele vai roubar de qualquer forma, ele chama outro para coagir que tem a mão, ele vai convencer alguém a fazer conjunto, né? Então não importa que a gente queira realmente, o que nos importa realmente é que a gente queira mudar, queira se transformar. Não só porque isso vai ser algo de ruim para a nossa evolução pessoal e particular, mas também aqui vem chamando a atenção que Jesus diz que a influência que a gente pode causar no ambiente em que a gente está. Quando falo dos pequeninos, não é necessariamente as crianças. É lógico que as crianças são influenciadas. Mas esses pequeninos, assim como Jesus diz, deixar vir a mim as criancinhas, esses pequeninos são aqueles que ainda estão engatinhando na evolução espiritual. As criancinhas, os pequeninos que Jesus fala, ele não está falando de crianças pequenininhas necessariamente. Pode incluí-las também, mas está falando principalmente daqueles seres que ainda estão em evolução e que estão um pouco mais para trás de nós e que nós conseguimos influenciar com a nossa má índole, com o nosso mau exemplo, ou porque nós nos esforçamos por coação a praticar algo de errado. Por isso, vem chamando aqui a atenção que é ruim você se perder nos seus próprios atos? É ruim, mas você influenciar e arrastar outros tantos é pior ainda, porque você está conduzindo aqueles ao caminho do mal. Então, que a gente entenda que a gente
choveu, agora está chovendo muito, agora a gente reclama de tudo. Nós temos um olho ruim para tudo. E a gente tem que ter um olhar de gratidão e benevolência para com tudo. É lógico que não se excede aos erros que existem na sociedade, mas é ter bondade, ter generosidade, ter docilidade nas palavras, nos pensamentos e nas ações. Então, que esse arrancar de partes do nosso corpo seja espiritual, nunca materialmente falando. E aqui, então, hoje foi aberto o livro 15 deste item, que vem dizendo assim: se assim é, dir-se-á, o mal é necessário e durará para sempre, pois se viesse a desaparecer, Deus ficaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. É inútil, portanto, procurar melhorar os homens. Mas, se não houvesse culpados, não haveria necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada numa comunhão de homens de bem. Nenhum procuraria fazer mal ao próximo, e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos adiantados, dos quais o mal foi excluído. Tal será o estado da terra quando houver progredido suficientemente. Mas enquanto certos mundos avançam, outros se formam, povoados por espíritos primitivos, e que servem ainda de morada, de exílio e de lugar de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, rejeitados pelos mundos que se tornam felizes. Então, vem falando aqui da necessidade, da existência dos escândalos e da maldade ainda no mundo. É necessário que exista o mal? É uma pergunta, não é? Mas Deus não precisa que alguém seja o mal no mundo para que os outros sejam felizes. Aquele que precisa de ensinamento, de vivenciar uma situação triste, dificultosa em sua vida, não é preciso que Deus se sirva de um semelhante para que aquele lá vá ser a ferramenta que vai causar o mal para aquele que precisa pensar o mal. Não é necessário. Deus não faz pessoas no mundo para colocar ali como forma de punição. As pessoas que atraem para si o mal quando elas precisam passar por uma determinada situação. Nenhum mal vai atingir aquele que não precisa passar por aquela situação. Então vejam vocês, Então quer dizer que então, o mundo tem que ser um lugar do mundo porque existem ainda muitas pessoas difíceis. Não, existem coisas difíceis porque as pessoas são difíceis. Existem pessoas precisando passar por situações difíceis. Elas atraem para si. É processo de aprendizado, não é castigo. Deus não tem essa instituição do castigo, Fez errado, então você vai receber um castigo. Uma tormenta sem fim, uma conexão do mal arrastando o mal. Muito pelo contrário. Se eu tenho um débito, eu não preciso de um castigo. Eu preciso aprender diante de determinadas situações. E eu posso aprender vivenciando uma coisa boa, e se eu não conseguir aprender através de uma situação benéfica, uma coisa bonita, através do amor, acaba que vem para perto de mim situações que eu vou sofrer consequências tristes. Mas é porque eu recusei a lei do amor. E aí é necessário realmente que esteja existindo mal no mundo diante dessa situação. Mas Deus se serve de outros mundos, não apenas a terra que existe como forma de expiação, de provas, não. Existem outros mundos. Se de repente todo mundo, o mundo inteiro que se transforma numa esfera mais evoluída, num meio mais favorável, e eu sou a única pessoa que preciso ainda entrar em acordo com a lei divina, eu ainda não estou
pessoas boas que tentam tirar tudo, eu recuso e eu acabo perdendo pessoas que eu amo através daquela situação e eu não mudo, eu persisto, né? Veja que vai acontecendo uma série de coisas. A vida minha chega ao fim, né? A vida não é existência, a vida ela é um sonho. Na próxima reencarnação, esse mundo evoluir, eu vou para outro mundo. Um mundo que seja compatível com o mundo habitativo. E ali eu vou encontrar os meios favoráveis para que eu possa me transformar. Nunca em forma de castigo. Deus utiliza as pessoas como forma de ensinar aqueles que estão lá. Tanto é que, por exemplo, a gente pensa assim, será como vai ser minha próxima encarnação? A gente já está preparando a nossa encarnação agora. O que eu estou fazendo agora, o que eu estou plantando agora, o que eu estou semeando agora, eu já estou preparando. Às vezes a gente pensa, quando eu desencarnar, eu vou ficar um tempo lá, aí vão preparar. Vou tirar um descanso, né? Aí vão preparar uma encarnação para mim. Eu estou preparando a minha encarnação desde agora, com as minhas atitudes e as minhas escolhas. E o que vai acontecer? Tanto é que a minha encarnação de agora é uma história que já veio de várias vidas anteriores. É um caminho, né? Um caminho contínuo, onde eu venho arrastando os meus créditos, os meus débitos, né? E às vezes a gente leva talvez umas 20 encarnações, mais ou menos o mesmo meio que a de gente pessoas. acaba, às vezes, adquirindo mais um pouco, né? Deus tem misericórdia, né? Às vezes fala assim, não, isso aí está caminhando por um caminho tão errado. E às vezes providencia a nossa saída do planeta, né? Para a gente não continuar. É engraçado que na lição de segunda, né, Maria? Foi justamente tudo sobre isso. Né? Eu estou aqui lembrando a mesma coisinha. Às vezes cai muito assim, né? Que é uma continuidade do assunto do pensamento. E a gente vê que, às vezes, as pessoas nessa fase que nós podemos chamar de transição planetária, ficam muito preocupadas assim, né? Essa Terra, será que ela vai evoluir? Que vai. Que vai passar por uma transição? Vai. Pode levar muito tempo, pouco tempo, mas vai. Mas a gente tem que se preocupar se a gente vai. Se a gente vai continuar nessa terra, se a gente vai ser convidado a ir para uma igual a essa, né? Um pouco mais atrasado, talvez. Né? Às vezes lá nem descobriram a internet, né? Quem sabe? A gente vai ficar mais assim, perdido naquele mundo. A gente se orientar, mas Deus coloca aqueles lá que são mais evoluídos, talvez intelectualmente, mas não muito moralmente, para alavancar aquele mundo. Veja como Deus usa da sua sabedoria. É um engenheiro, é um médico, é um cientista, mas a evolução dele moral está lá embaixo. Então vamos pegar esses aqui, colocar naquele planeta lá, ele vai levar aquele mundo intelectualmente para frente, vai evoluir cientificamente, assim, na área da educação. Às vezes a moral dele é ruim, mas ele tem outros meios, né? Deus utiliza e olha para nós com o bom que a gente tem. E utiliza o que a gente tem de bom para ajudar outros campos a ir em frente também.
seu é o que você está semeando. Porque, gente, Deus criou tudo que existe para melhorar. É tudo para melhorar. Às vezes a gente olha para uma coisa triste, alguém morreu. Ai, isso é horrível. É para melhorar. É evolução, é transformação. O ciclo é sempre de renovação da vida. Olhando a natureza, olhando os renascimentos, as partidas, tudo é evolução. Às vezes acontece coisas ruins na nossa vida, a gente fala assim, isso é ruim. Mais tarde a gente vê que aquilo foi bom na nossa vida. Que era preciso aquele empurrão para a gente mudar de ritmo. Uma doença às vezes é bom para a gente mudar de ritmo. Por isso, tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que pensar por quê. Hoje alguém chegou, né? é um ensinamento em cada palavra. Às vezes alguém chega e te pergunta uma coisa, você responde com agressividade, aí às vezes você pode dar mil desculpas para você mesmo, você descobre por que você estava agressivo, por que era assim, por que você não se entendeu bem, por que você não agiu de outra forma. Porque no fundo, gente, é a gente com a gente mesmo. O problema não são as pessoas ou as coisas, somos nós. O que nós somos? Quais são as nossas atitudes? Nada melhor de começar um ano igual 2025 pensando nisso, né? Quem nós somos verdadeiramente? Porque nós somos aquilo que levamos, as realizações que fazemos, e não são realizações materiais. As realizações emocionais, as transformações morais, o bem que eu semeio, né? Ou também aquilo que nós fazemos de ruim, né? As realizações ruins, más atitudes, que a gente vai ter que, aí, né, colocando nas nossas cartas de crédito e débito, nós deveríamos pelo menos sair do mundo, né, com mais crédito do que débito. Sem estar no negativo. Sem estar no negativo. Então quer dizer que Deus não castiga você. Não castiga. Um exemplo. Uma pessoa faltou com amor com a esposa, um exemplo. Aí de repente ele foi mal, ele judiou, depois ela desencarnou. E aí de repente ele fica doente, muito doente. Aquilo não é um castigo que ele fez, aquilo ali é uma lição. Pode ser uma lição para que aquela pessoa aprenda, né? Então, né, diante da situação, pode ser que ele tenha esse algo programado para ficar doente, porque dentro dele, às vezes ele reconhece que não foi bom, aquela pessoa que muita gente reconhece que não foi muito bom depois que não foi embora. Aí fica aquela sensação do tipo, não tem como eu apagar o que eu fiz. Aí a pessoa automaticamente se une por si só. Deus não está ali anotando no caderno assim, fulano fez isso de errado, por isso vai merecer isso. Deus conhece cada ser, e cada ser tem sua história. Às vezes você pensa assim, é uma pessoa muito difícil, a esposa, não é um bom marido, foi muito duro com a família, com os filhos, maltratou. Mas às vezes a história pregressa dessa pessoa dentro dessa vida fez com que ele chegasse a ser assim. Ou outras vivências
resposta para te dar, porque eu também estou muito mal. Mas deixa o tempo passar que a gente vai se encontrar de novo. E todos aqui sabem, né, que eu perdi a voz, minha funcionária da Brava. E a família inteira dele, achando que ele ia morrer também no dia do acidente, porque os 4 ficaram feridos, 3 morreram e só ele sobreviveu, só para você entender da pergunta que você fez. Toda a família dele foi lá na UTI pedir perdão para ele, porque ninguém falava com ele. A mãe dele abandonou ele com 16 anos. Ela apareceu e dormiu uma semana com ele no hospital e convidou ele para ela se redimir e falar: filho, agora deixa eu cuidar de você, porque eu te abandonei lá atrás. Então, isso que a Simone falou me fez lembrar isso, que hoje, depois de 5 meses do acidente, ele está tendo a resposta. Os irmãos todos voltaram, os sobrinhos, as cunhadas, a mãe. Então, olha para você ver, o que causou para ele o fim da vida dele, porque ele falou: eu prefiro morrer, porque já que eu perdi minha esposa, meu sogro e minha sogra, que eram meus pais, eu não tenho mais o que fazer aqui. Só que não sabia aquele que a vida reservava para ele. Uma família inteira agora está se falando com E a ele. gente acha que é um castigo, e não é um castigo, é um ensinamento. E eu falei para ele: você não aproximação. sabe de nada. Você honrou a tua esposa 16 anos? Ele falou: honrei. Você traiu ela? Não. Você amou? Você cuidou? Ele falou: para mim, por 16 anos, ela era tudo na minha vida. Eu falei: então você não sabe o dia de amanhã. Se Deus não deixar você envelhecer sozinho, se Deus tiver uma companheira ainda para você, se você for realizar o sonho de ser pai ainda, que você não foi, você não sabe o que Deus tem para você. Então, olha para você ver, há 5 meses atrás eu não sabia o que falar para confortar ele, porque eu também estava arrasada. Eu não tinha perdido uma funcionária, eu tinha perdido minha melhor amiga. E eu falei: Tiago, hoje eu não tenho o que te falar, mas um dia eu vou ter. E agora eu encontrei ele no Natal e no Ano Novo, e ele falou para mim assim: todo mundo voltou a falar comigo. Hoje eu tenho casa para escolher para almoçar no domingo, eu não tinha nenhuma. Então foi uma dor que fez uma família inteira se arrepender de coisa de família que discute ali e para de falar. Geralmente acontece. Que ela geralmente é bobeira. E uma dor tremenda, que foi uma tragédia na vida dele, até a mãe dele, depois de 30 anos, apareceu. E hoje falou: filho, me perdoa, vem morar comigo para recuperar o tempo perdido. Então, às vezes a dor a gente tem que passar, porque eu carrego isso comigo. O cadinho que a gente tem que passar, a gente tem que passar, ninguém vai passar pela gente. Então a família dele não ia voltar pelo amor. Ele já era certo, não ia. Voltou pela dor. Então não é castigo, é aprendizado. Tem um porquê. Naquele momento eu também não sabia: Deus, por que o Senhor tirou a rosa de mim? Hoje eu tenho uma nova funcionária na Brava que está se tornando mais uma pessoa da minha família. Que Deus levou uma e me deu outra. Às vezes esse rapaz veio para que realmente nessa encarnação a família dele tivesse um núcleo difícil, hereditário dele. De repente, o que acontece? Era uma das últimas tentativas que eles tinham para poder se harmonizar ainda nessa época, nesse contato. Deus utiliza de situações que favorecem, que melhoram a conversa. Por mais que a gente seja cego, não precisa ver que é o melhor. Naquele momento a gente não consegue. Está tomado pelo amor, né? A gente está assim, cego mesmo, né? Não está com os olhos de Deus. A gente não consegue entender, né? Assimilar, porque é pouco tempo, né, Maria? Maria também teve uma perca há pouco, 4 meses. Então você fica questionando, né? O porquê, né? Porque de É a mesma tudo. coisa do meu pai, porque não levou eu também. E a gente não sabe. Mas Deus é sabe. o tempo, né? Tudo no seu tempo. É o tempo de Deus, aliás. Tudo no tempo de Deus a gente vai entendendo, vai assimilando e vai sabendo os porquês. Por mais que seja a dor, né? Tamanho, ninguém mede dor de tamanho de ninguém. Não. Mas vai vir a lição que Deus tem que cuidar. Por mais difícil que seja, qualquer dificuldade que a pessoa passe, nunca se revoltar, nunca. Deus não fala com ninguém, Deus não está castigando ninguém, Deus está lá trabalhando, ou não, né? Está aqui, porque Deus está em todos os lugares, no nosso fluido, né? No universal, sentir
os nossos pensamentos, muito mais que as nossas palavras, as nossas intenções. A gente precisa olhar no colo de Deus e falar: Deus, eu estou aqui, a vontade é grande, está difícil, não está do jeito que eu gostaria, mas a vontade do Senhor está se cumprindo, que eu consiga colocar aí. Porque a gente é muito pequenininho, a gente não consegue olhar com os olhos, com a claridade, ser capaz de enxergar o todo. Mas a gente tem que ter aquela confiança, aquela fé de que a gente não foi todo, mas Deus é capaz de tirar as nossas dores e dar a direção do nosso caminho sempre, onde quer que a gente esteja. E Ele não está nos punindo, não está nos castigando. Né? Então, Deus é é amor. isso que nós fizemos. Né? E com o tempo a gente vai entender os porquês. Né? Os porquês de que aquilo aconteceu. Né? Porque a gente só não pode ficar assim: ah, Deus está me castigando. Ah, isso aqui é castigo. Ah, isso eu mereço isso. A gente não pode isso, né? Ficar: olha, Deus está me castigando mesmo. Não, pode dar uma lapada que eu mereço. A gente não pode. Tudo tem que ser o tempo, a gente vai entender. Às vezes naquele momento ali a gente, né, por causa da dor, por causa da, né, a gente não compreende, mas vai ter o tempo certo que a gente Para acender a chama do pensamento. não, agora as coisas se encaixam. Eu falo que com o tempo as coisas vão fazendo assim, se encaixam por si só. Né? Alguém quer fazer mais algum comentário? Tio, Stella? A gente tem que lembrar, né? Olha o aprendizado nosso na noite de hoje. Fantástico. Né? A Simone frisou muito bem. Nós, aqui hoje, dentro de uma casa espírita, aprendemos que nós podemos traçar o futuro da nossa próxima existência. Olha, através das nossas atitudes, da nossa vivência, do nosso relacionamento, né, nós podemos já programar a nossa existência futura. Olha que fantástico. A lição de hoje. E aprendemos que não existe castigo, né? Essa doutrina abençoada, né, que é o cristianismo revivivo, nos traz a questão de provas e expiações. Então não existe castigo, existe prova e expiação. Qual a diferença de prova e expiação? Né? Provas, né, são os momentos que nós programamos para nós mesmos para viver quando a gente estiver aqui na Terra. É para nossa evolução, para o nosso crescimento. Somos nós mesmos lá na espiritualidade que traçamos as nossas provas, né? E o que é a expiação? A expiação são os erros que nós cometemos nas nossas existências anteriores, né? E que necessariamente nós vamos ter que passar pela mesma situação para poder superar. Então é Deus que pune? É Deus que castiga? Não. Tudo, na verdade, nasce de nós. A causa de tudo, de negativo ou de positivo do que acontece na nossa vida, é o que? A colheita de nossas atitudes. É muito interessante isso. E só para a gente lembrar mais uma historinha que eu fiquei sabendo agora em São Paulo, recente, fantástica. Uma senhora ficou viúva, 2 filhas, antes do Covid. Emprego estava difícil, a economia do país não estava boa, as filhas não arrumavam emprego. Ela ficou viúva e falou: olha, vamos começar a fazer marmita. E ali tem um bairro de Osasco, são muitas transportadoras, é uma infinidade de gente ali. E ela começou a fazer marmita primeiro para os vizinhos e tal, e foi crescendo. Né? Fez a cozinha dela industrial, que ela estava fornecendo já mais de 500 marmitas por dia. Aí, trabalhando, ganhando dinheiro. De repente chegou o quê? Covid. Quem lembra do primeiro ano do Covid?
fechou tudo. As transportadoras lá em Osasco fecharam tudo, parou tudo. Ela tinha a pensão do marido, uma poupancinha que ela havia feito, da muita marmita que ela vendia todo dia, né? Mas e aí? Passou 3 meses, ela chamou as filhas e falou, mas e agora? E outro, dado o movimento dela, ela tinha o estoque dela grande, né? Para 500 marmitas por dia, você tem que ter um estoque razoável. Ela tinha 2 freezers com carne, né? Chamou as filhas e falou, e agora? Né? A poupancinha, o dinheiro indo, apesar de tudo regrado, porque nem gastar a gente não gastava no Covid, ninguém queria comer pizza, entregador, parou tudo. O que ela chamou as filhas e falou assim, ó, nós não podemos perder essa comida. E tinha as marmitas de isopor, tinha mais de 5.000 marmitas lá armazenadas, porque ela comprava de muito, né? 5.000 marmitas era em 10 dias, 500 por dia, 5.000 em 10 dias. São Paulo é essa loucura. O que ela combinou com a sua? Falou, vamos começar a fazer marmita e vamos distribuir para quem tem fome. Nós não vamos deixar perder essa comida. E as 3 começaram a cozinhar, né? Tinha a Kombi delas, né? Que entregava, punha aquele mundo de marmita na Kombi e saía. E teve realmente, principalmente em São Paulo, em Osasco, muita gente passando fome e começou. As 500 marmitas que ela vendia por dia, ela passou a doar 500 marmitas por dia. Né? E foi doando. Um mês ela fazendo esse trabalho, um senhor viu aquilo, chegou lá e falou, mas como? Por quê? Como que só... Ela explicou para o senhor, ele falou, não, peraí, né? Fez um app para ela, né? Olha, quem quiser doar uma marmita, deposite R$15 na conta tal, que você está ajudando quem está passando fome. Olha o que Deus colocou na vida dela. Fez o app, Osasco, aquele mundo de gente, de repente começou a cair R$15, R$30, 20. As pessoas pagavam para ela doar a marmita. Olha como que Deus, o provimento que Deus, o coração dela de ajudar as pessoas. E o que Deus fez com ela? Ela ficou milionária no Covid. As pessoas começaram a depositar, né? Tinha 1.500 depósitos de R$20, R$15, R$30, todo dia na conta dela. Aí ela ampliou a cozinha, hoje ela é uma grande empresária, né? Graças a quem? A Deus, né? E a caridade que ela realizou na vida dela. Então isso tudo, olha o que a gente aprendeu hoje, né? E fantástico essa doutrina quando a gente aprende que, né, o simbolismo, a robô, melhor que lhe arranque a mão. Isso é uma figura forte de Jesus, o que a Simone frisou, muito importante. É a mesma coisa, né? Jesus, aquele que te der um tapa no rosto, der um tapa na esquerda, vire o lado direito. Deus quer que você vire? Não é isso. Jesus está falando, se alguém te ofende, tenha paciência, seja doce, não responda da mesma forma, não retribua da mesma forma, né? Então, quer dizer, se você é ladrão, modifique-se, transforme-se, transmute-se, arranque esse pensamento da mão que rouba, da mão que tira. Olha que bacana aqui que nós vamos aprendendo com essa doutrina abençoada, né? E a gente vai aprendendo que quando Jesus ensinou que Deus é nosso Pai, qual pai que verdadeiramente quer o castigo a seu filho? Qual? Por pior que seja esse pai, né? Então imaginemos Deus. Então é isso que nós devemos levar, esse simbolismo muito forte, né? E desse ensinamento, esse aprendizado da reunião de hoje, que vai nos fortalecendo naquele momento. Qual momento? No momento, na hora da nossa morte. Que a gente pensa que vai estar todo mundo ali? Não, nós vamos estar sozinhos conosco mesmo. E outra coisa que é importante, nós precisamos desenvolver a nossa consciência. Porque se eu não tenho consciência de que estou fazendo mal, eu vou fazer o mal
de forma inconsciente, eu vou ter uma atenuante, mas eu não deixo de fazer o mal. Então olha o que vai levando, né? É aquilo, são lições que se a gente for começar a falar aqui, nós vamos a noite inteira e vai indo e vai indo. Então, vamos parar por aqui. Né? Então nós vamos passar agora para a leitura do livro SOS Preces. Direito à vida. Mestre Jesus, vós sois amor universal. Ajudai-me a esquecer este pensamento maléfico. O amor está presente em toda a natureza. Não devemos ignorar que se alguém violar a lei da vida, que é dirigida pelo Altíssimo, não sairá da causa impunemente. Senhor, um dia dissestes, o céu está dentro de vós. Então vos peço, sede comigo, habitai em meu coração, para que eu vença as tentações dos prazeres transitórios da carne, e que se sobressaiam em mim as virtudes do Espírito, de maneira que eu consiga evolução e vitória. Senhor, sinto que o alívio está em mim quando elevo meu pensamento para vós. Sinto-me forte para resistir à tentação. Vejo que a vida é passageira e que nenhum sofrimento será para sempre. Tendo vossa luz brilhando em mim, obterei cada vez mais a vossa paz. Jesus, que esse espírito que está tomando forma em meu ser para vir ao mundo seja bem-vindo entre nós. Deus Todo-Poderoso, que em vossa sabedoria me encarregastes da tarefa de ser mãe, sede sempre louvado. Concedei-me forças para ajudar o meu filho a seguir na senda do bem. Sustentai-me com vosso amor, pois somente assim obterei vitória. Jesus, seja sempre louvado. Quero seguir. Vamos elevar nosso pensamento a Cristo para que possamos fazer a oração de encerramento. Primeiramente, agradecendo por mais essa reunião, agradecendo por todos que estiveram aqui, a todos que acompanharam o Evangelho dos seus lares, agradecendo a todos os irmãos que Deus permitiu vir até esse lar de auxílio, este lar de ajuda. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo. Peço suas bênçãos a todos os nossos irmãos que estão hospitalizados, a todos aqueles que estão enfermos em seus lares. Peço suas bênçãos a todos os nossos irmãos dependentes dos vícios, qualquer que seja o vício, Senhor. A droga, o álcool, o cigarro, comida, bebida, qualquer que seja o vício, o jogo, o sexo, qualquer que seja o vício, Senhor, que a pessoa se fortaleça, para que ela tenha forças para sair dessa vida, desse círculo vicioso. Peço as bênçãos a todas as crianças que serão o futuro do nosso mundo, a todos os pais e mães de família, Senhor, principalmente aos desempregados. Peço as suas bênçãos por todos os nossos irmãos que estão nas penitenciárias, que necessitam tanto do vosso amor, da vossa misericórdia, para que mudem o seu coração. Peço suas bênçãos, Senhor, a todas as mães que estão em sofrimento pelos seus filhos que estão em oração, por seus filhos que estão presos, aqueles que estão pelo uso da droga, que estão no vício da droga, que as orações das mães possam chegar até seus corações e tirar seus filhos deste momento, mas para que elas também se fortaleçam em nome de Cristo, tenham forças, tenham amor e não desistam dos seus filhos.
que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Só assim, um pouquinho antes da gente encerrar, né? Eu queria pedir oração pela família Macedo, né? Possamos levar nosso pensamento a eles, pela perda do ente querido deles, né? Que possam os mentores espirituais estar recebendo o filho da Macedo e estar amparando a todos, né? Os familiares, que é um momento de separação, é um momento difícil para todos, né? Então, que a gente possa direcionar durante a noite as nossas orações para que fortaleça o coração de cada um. Que assim seja. Oi?